tsunami pode atingir o Brasil. Vulcão Cumbre Vieja. Localizado no centro da ilha de La Palma, que faz parte das Ilhas Canárias, a noroeste do continente africano, o vulcão Cumbre Vieja vem sendo atentamente observado por uma equipe de especialistas em eventos geofísicos globais, GGE, coordenada pelo diretor do Centro de Pesquisa da University College London, professor Bill McGeady. O cientista Simon Day, Steven Ward da Universidade de Londres e Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos da América, também acompanham o Cumbre Vieja com atenção redobrada. Tanto cuidado com o vulcão que entrou em erupção pela última vez em 1949, causando danos significativos à estrutura da ilha, tem uma explicação científica. Caso ele volte a despertar de novo, provocaria o surgimento de um mega tsunami, o que resultaria nas mortes de aproximadamente 100 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, essas ondas gigantes atingiriam o litoral brasileiro, calculadamente do Rio Grande do Norte ao Amapá, destruindo para sempre cidades inteiras. A ilha de La Palma é de origem vulcânica e tem uma altitude de 2.500 metros em relação ao nível do mar. A outra parte fica submersa e tem perto de 4.000 metros a partir do soalho atlântico. Desde 1949, o flanco norte da ilha está deslocado cerca de 4 metros abaixo do seu local original. Nessas condições, ao entrar em erupção, o Cumbre Vieja racharia a ilha ao meio e derramaria 500 milhões de toneladas de rocha no Oceano Atlântico, provocando o deslocamento de gigantesca massa de água, que se converteria em ondas enormes, podendo alcançar uma altura de até 100 metros. Ao serem geradas, essas ondas atingiriam 800 km por hora, ou seja, a mesma velocidade de um avião a jato. Com a aproximação da costa, a velocidade diminui e o pico da onda aumenta, o que representaria a destruição imediata de centros urbanos e a submersão dos escombros por tempo indeterminado. Conforme os cálculos estabelecidos pelos cientistas, essas ondas atingiriam a costa brasileira 6 horas após o vulcão entrar em erupção. O poder de ação desse suposto mega tsunami alcançaria, ainda, a América Central e América do Norte, ou seja, toda a costa banhada pelo Oceano Atlântico, incluindo parte da Europa e África. Apesar da preocupação deste grupo de cientistas, outros estudiosos estão mais voltados em tranquilizar a população global. Embora não descartem a possibilidade de um mega tsunami, afirmam que a catástrofe pode acontecer num prazo de até 10.000 anos. Pode ser que a data venha a coincidir com uma possível erupção do Cumbre Vieja. Todavia, sismólogos, vulcanólogos e historiadores informam que este vulcão só fica ativo a cada 2 séculos. Um sinal de que essa onda está chegando é que o mar estranhamente começa a recuar, alerta o oceanógrafo David Zell, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ao contrário do filme Impacto Profundo, em que a humanidade enviou um foguete com ogivas nucleares para desviar a trajetória do asteroide que colidiria e destruiria o planeta Terra, na ficção, os cientistas obtiveram êxito parcial ao impedir a catástrofe total. Nesse episódio em questão, o homem se tornaria impotente, mostrando toda a fragilidade humana diante da fúria da natureza. Um sinal do Armagedon? O mundo pode viver catástrofe de proporções incalculáveis. Há 4 anos, um grande terremoto no continente asiático, de magnitude 9.3 na escala Richter, provocou um maremoto conhecido como tsunami, resultando nas mortes de 305.276 pessoas. Os governos daquela região haviam sido avisados dessa possibilidade e deveriam ter montado um sistema de alerta e alarme. Não foi isso que se viu. A diferença entre o terremoto e o vulcão é que o primeiro não se pode prever ainda. Quanto ao vulcanismo, os mecanismos de estudo são mais acessíveis no que diz respeito à previsibilidade.
No entanto, os cientistas ingleses e norte-americanos estão cautelosos com as enormes rachaduras do vulcão Cumbre Vieja, no arquipélago das Canárias, território espanhol na África. A onda assassina, segundo eles, pode arrasar cidades litorâneas em 3 continentes: litoral da Europa e da África, Canadá e norte do Brasil. O cientista Simon Day, que participou dos estudos, afirmou que o fenômeno tsunami é capaz de acabar com o que estiver pelo caminho. A onda levaria 6 horas para atravessar o Atlântico. É preciso acompanhar o vulcão e emitir sinais de alerta para retirar as pessoas das áreas de risco. Por sua vez, David Zay antecipa que quando essa onda chegar, a tendência é varrer toda a orla costeira. Pode não ser o fim do mundo, mas caso o alerta dos cientistas ingleses e norte-americanos se concretize, o mundo vai viver uma catástrofe de proporções incalculáveis e imprevisíveis tanto em relação ao número de vidas que serão ceifadas como de destruição ambiental. E se um tsunami atingisse o Brasil? Os resultados seriam bem parecidos com o que você viu na televisão, nas revistas e na internet desde o dia 26 de dezembro de 2004. Milhares de pessoas desabrigadas. Corpos sendo resgatados em alto mar. Crianças órfãs, plantações destruídas e outra infinidade de mazelas que as catástrofes naturais têm uma habilidade única de provocar. Mas um tsunami como o da Ásia é quase impossível de acontecer por aqui. Lá, a sequência de ondas gigantes foi resultado de um terremoto provocado pelo movimento das placas tectônicas australiana e eurasiana. As placas tectônicas, encaixadas como num gigantesco quebra-cabeça, formam um manto sobre o magma, a camada do centro da Terra composta por rochas em estado fluido. Quando uma dessas placas raspa ou se encosta em outra, nós sentimos tremores nos continentes. Se isso ocorre no fundo do mar, a energia liberada forma uma onda, que vai se propagando até atingir terra firme. Foi exatamente o que ocorreu no sul da Ásia. Já o Brasil, para nossa sorte, está localizado bem no centro de uma placa e, mesmo quando ela se move, provoca apenas abalos de pouca intensidade, diz o professor de Engenharia Oceânica da UFRJ, Paulo César Rosman. Acontece que terremotos no fundo do mar não são a única razão para o surgimento de um tsunami. Quedas de meteoros e erupções vulcânicas também podem gerar ondas gigantes. Nesses casos, a força do tsunami depende do tamanho do material que é arremessado ao mar. Se você acha que escapamos mais uma vez, engana-se. O pesquisador Stephen Ward, da Universidade da Califórnia, é autor de um estudo sobre o impacto que uma erupção do vulcão Cumbre Vieja poderia causar nas Américas. O vulcão está localizado na ilha La Palma, no arquipélago das Ilhas Canárias, perto da costa africana. De acordo com Ward, uma próxima erupção pode fazer parte da ilha deslizar e cair no mar. Essa queda produziria uma energia tão grande que, em poucas horas, ondas gigantescas se formariam e destruiriam várias ilhas do Caribe, alguns estados americanos e o norte e nordeste brasileiros. Ninguém sabe ao certo quando Cumbre Vieja pode entrar em erupção, diz o pesquisador americano. Ele entrou em colapso há 550 mil anos. Desde então, reconstruiu-se e pode estar voltando novamente ao fim de seu ciclo. Como o Brasil não tem sistema de alarme de tsunami, moradores e turistas seriam pegos de surpresa, repetindo as cenas trágicas que aconteceram no último ano na Ásia. O geofísico Stephen Ward acredita que um tsunami pode, sim, chegar ao Brasil. Pontapé inicial: uma erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha La Palma, jogaria no mar um pedaço de terra com 500 quilômetros cúbicos. A queda provocaria a formação de ondas gigantes. 2. Comprida para danar. O intervalo entre uma onda e outra seria de apenas 10 minutos. Logo que começassem a se formar, cada uma delas teria 120 quilômetros de comprimento. 3.
Primeiro alvo. Em apenas uma hora, as ondas chegariam a uma velocidade de 720 km por hora e atingiriam a costa do Marrocos com elevações de 100 metros. 4. Reta final. Enquanto viajam pelo mar, as ondas perdem velocidade e ficam menores em comprimento. Já a altura cresce à medida que elas se aproximam da costa. Novas paisagens. Nossos cartões postais seriam bem diferentes. A Belém, embaixo d'água. As ondas seriam fatais para as cidades baixas, como a capital do Pará. A parte mais alta de Belém tem só 30 metros de altura. O famoso mercado Ver-o-Peso, por exemplo, ficaria encoberto por água, diz José Geraldo Alves, do Centro de Geociências da Universidade Federal do Pará de Jericoacoara. Adeus às dunas. As ondas arrastariam estruturas sem raízes fixas, como bancos de areia. Uma energia tão grande quanto a de um tsunami faria em minutos o trabalho de anos do vento, e é bem possível que as dunas fossem varridas do mapa. C. Fernando de Noronha, matança animal. A vida marinha no arquipélago, atingido em cheio, seria muito afetada. O impacto da água poderia destruir os corais e, com isso, modificar todo o ecossistema. Dezenas de espécies de animais poderiam morrer. Entre eles, muitos golfinhos, símbolos do local. Sem Disney World, o Brasil não será a única vítima das ondas gigantes nas Américas. O tsunami também pode levar à destruição das ilhas caribenhas e de alguns estados americanos, como a Geórgia e a Flórida, que serão atingidos 9 horas após o início do tsunami. Destruição nacional. As ondas que atingiriam o norte e o nordeste teriam 20 metros de altura e 6 quilômetros de comprimento. Elas levarão tudo que estiver perto da costa. Em locais onde a topografia é baixa, podem alcançar até 10 km território adentro, diz Steven Vart. Megatsunami. Um megatsunami é um raro tsunami com ondas de mais de 100 metros de altura. Deixando de lado alguns grandes tsunamis no Alasca, incluindo aí um de 520 metros de altura, na Baía de Lituia. Acredita-se que o último megatsunami que atingiu uma área com população ocorreu há 4.000 anos. Geólogos dizem que tal evento é causado por gigantescos deslocamentos de terra, originados por uma ilha em colapso, por exemplo, em um vasto corpo d'água como um oceano ou um mar. Megatsunamis podem atingir alturas de centenas de metros, viajar a 900 km por hora ao longo do oceano, potencialmente alcançando 20 km ou mais terra adentro em regiões de plataformas continentais. Costas de baixa altitude. Em oceanos profundos, um megatsunami é quase invisível. Move-se em um deslocamento vertical de aproximadamente 1 metro, com um comprimento de ondas de centenas de quilômetros. Porém, há enorme quantidade de energia dentro deste movimento de gigantesca massa líquida produz uma onda muito mais alta, à medida que a onda se aproxima de águas rasas situadas nas costas litorâneas das plataformas continentais. Terremotos geralmente não produzem tsunamis desta escala, a não ser que eles possam causar um grande deslocamento de terra debaixo d'água. Tipicamente tais tsunamis têm uma altura de 10 metros ou menos, seria o caso do tsunami do Japão em março de 2011. Deslocamentos de terras que são grandes comparadas à profundidade atingem a água tão rapidamente que a água que foi deslocada não pode se estabelecer antes que as rochas atinjam o fundo. Isto significa que as rochas deslocam a água em velocidade total em todo o seu caminho ao fundo. Se o nível da água é profundo, o volume de água deslocado é muito grande e as partes baixas estão sob alta pressão. Isto resulta numa onda que contém grande quantidade de energia. Algumas pessoas assumem que megatsunamis pré-históricos varreram antigas civilizações, como um castigo dos deuses, comum em muitas culturas ao redor do mundo. Porém, isto é improvável, considerando que megatsunamis usualmente acontecem sem qualquer aviso, atingindo apenas áreas costeiras e não necessariamente ocorrendo após uma chuva qualquer. A hipótese de megatsunamis foi criada por geólogos buscando por petróleo no Alasca.
Eles observaram evidência de ondas altas demais em uma baía próxima. 5 anos depois, uma série de deslocamentos de terra foi revelada como a causa destas altas ondas no Alasca. O histórico geológico mostra que megatsunamis são muito raros, mas que devastam qualquer coisa próxima à costa atingida. Alguns podem devastar costas de continentes inteiros. O último evento conhecido desta magnitude aconteceu há 4.000 anos na ilha de Reunião, leste de Madagascar. Uma onda que atingiu 524 metros de altura na Baía de Lituia, Alasca, em 1958. Um fato sempre intrigou biólogos e geólogos na Baía de Lituia, no Alasca. Ao redor de toda a baía, nas margens, existe uma faixa de vegetação começando da linha d'água composta por árvores jovens e somente muitas dezenas e até centenas de metros acima é que aparecem as árvores velhas. Os cientistas sempre souberam que as árvores jovens nasceram em decorrência da morte das árvores velhas que ali estavam, mas não sabiam o que havia causado isso. Um evento geológico colossal elucidou o enigma. No dia 9 de julho de 1958, um grande terremoto de 8,5 graus na escala Richter sacudiu a região da Baía de Lituia. Uma grande massa de rocha com volume estimado de 30 milhões de metros cúbicos se desprendeu de uma altura de 900 metros de uma montanha, mergulhando na profunda Baía de Lituia. O gigantesco e súbito deslocamento de água produziu uma descomunal onda. Segundos depois, parte da onda atingiu a margem oposta ao deslizamento 1.350 metros adiante e quebrou, subindo uma outra montanha e derrubando árvores a inacreditáveis 524 metros de altura. O restante da onda seguiu adiante e arrasou com a Baía de Lituia, derrubando árvores a até 200 metros de altura. Os acontecimentos de 1958 no Alasca mostraram que tsunamis também podem ser criados por deslocamento de grandes massas de rochas de ilhas vulcânicas e deslocamento de grandes massas de água sobre a plataforma continental, o que, se um dia ocorrer, será numa escala muito maior e poderá devastar faixas litorâneas inteiras de muitos países. E o que você acha? Deixe seu comentário. E dá aquele like no canal. Obrigado.